Então, boa noite a todos. Hoje, 10 de junho de 2025, né? Mais uma terça-feira. Hoje é um dia de irradiação, onde todos que se conectam aí ao canal, né? Além do conteúdo que se conecta aí às 20 horas, né? Nesse horário. Então, além do conteúdo, vai estar aí podendo absorver na sua casa, a energia espiritual. Quiser magnetizar uma água, vai lá, busca um copinho d'água, pode colocar ali, né, que ela vai ser magnetizada para vocês, principalmente agora, nessa fase aí com tanta doença respiratória, né? Então a água magnetizada ajuda muito, ajuda bastante. O tema de hoje a gente vai falar sobre a vida depois da vida. E por que o nome vida depois da vida? Talvez poderia ser vida depois da morte. Mas se a morte é o fim, então não existiria vida, né? Então o que é a morte para o espiritismo? É a desencarnação. É a gente sair do corpo físico, da carne, mas a gente continua a nossa vida. Então para o espírita, algumas pessoas acham, mas o espírita acredita na reencarnação, a gente tem várias vidas. Na verdade não, a gente entende que tem uma vida só, com várias experiências físicas, né? Então esse seria um sentido da nossa existência. Então, assim, o que a gente está querendo falar aqui? Sobre evidências da vida após a vida. A gente se pode trazer algo de evidência realmente, de reflexão, de lógica, de razão, de aspecto científico, para a gente não apenas acreditar, para a gente ter uma certeza. E daí a gente sair de um cenário onde muitas vezes eu vejo pessoas dizerem, mas ninguém nunca voltou para contar. É uma coisa que a gente escuta, um dito popular. Acredito que a maioria de vocês que estão assistindo já escutaram isso. E eu até acho isso bastante engraçado, né? Porque eu vejo as pessoas de religiões cristãs falando nisso. Então, a primeira pegada seria assim, então vocês não acreditam na ressurreição de Jesus? Se ninguém nunca voltou para contar? Então, o Cristo não passou pela crucificação, foi sepultado? Então a gente não, vamos dizer, a gente está simplesmente jogando fora o Evangelho, a mensagem de Jesus, enquanto religião cristã, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja evangélico, essa é uma das máximas, né? Então a mensagem de Jesus, justamente, ela se desenvolveu tanto, né? Porque Jesus, tudo que ele ensinou, ele vivia de acordo com o que ele ensinava. Agora, ele vivenciou isso. Ele vivenciou esse processo do grande ensinamento de Jesus é que a gente não deveria se preocupar demasiadamente com a vida aqui, porque ela é uma vida importante, mas a preocupação não vai nos mudar, vai talvez só nos prejudicar, ocupar antecipadamente por algo que a gente não pode mudar. Como ele dizia, a gente não vai aumentar um côvado da nossa altura se preocupando com isso. Então, que a gente deveria se preocupar com as coisas do Espírito, porque todo o processo do ensinamento de Jesus era para o pós-vida, era o reino dos céus, era para que a gente morresse bem, para estar bem no pós-vida. Então, a gente quer trazer de um aspecto de evidências, situações que possam fazer uma lógica e uma razão para que a fé na vida após a morte seja uma fé no sentido espírita, que o sentido espírita vai chamar a fé de, segundo Allan Kardec, fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, nós estamos aqui falando de teologias de irmãos de outras congregações, estamos falando do Espiritismo. Entendemos que muitas vezes alguns teólogos entendam que esse modelo de fé de Kardec não é fé, né, porque ele busca uma lógica, uma razão. Mas nós entendemos nesse contexto que a fé sem lógica e razão é uma fé cega, e essa fé cega ela pode ser perigosa. Perigosa de que forma? Por exemplo, 7 de setembro, Estados Unidos, aqueles pilotos que estudaram pilotagem, estudaram ali, tiraram quanto tempo em escolas, buscando entender, estudar e conseguir pilotar um avião, com o intuito de sequestrar esse avião com pessoas dentro, centenas de pessoas, jogar em cima de prédios e matarem milhares de pessoas. Em que intuito? De uma fé cega, né? De um talibã radical,
né, de uma religião totalmente radical naquele sentido, daqueles adeptos naquele momento, né? Onde há os muçulmanos radicais. Então, assim, então isso é o muçulmano, assim, não. É aquela linha, aquelas pessoas com aquela fé cega, fizeram aquilo em nome de uma fé, né? Então, nesse contexto, que Allan Kardec diz que fé inabalável, como ela é aquela que encara a razão. Muitas pessoas, eu já vi, me disseram que perderam a fé em Deus por situações que passaram na vida, por perca de filhos, doenças, nascimento de crianças em condições a qual os pais naquele momento não esperavam por aquilo. É lógico que depois eles vão entendendo e tentando, né, superar aquilo, mas muitos desses desconstruíram a fé. Então, porque Deus é injusto, porque Deus não é bom? Não, por falta muitas vezes de entendimento, de lógica e de razão. Por exemplo, sem entender a reencarnação é difícil entender a justiça de Deus. Mas vamos então para o assunto em si. Eu trouxe algumas coisas aqui marcadas de uma palestra que na verdade eu já fiz lá no Operários do Bem em 2016, se eu não me engano. E a primeira coisa que eu trago daqui então é sobre lembrança de vidas passadas, como uma evidência. Falei aqui da reencarnação, né? Então a gente vai ter no Brasil Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Ele morreu, já desencarnou em 2003 e ele deixou 75 casos pesquisados cientificamente relatados no Brasil sobre reencarnações. Então, casos de crianças, de pessoas que lembraram das vidas passadas em estudos aqui no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Quem quiser procurar no YouTube as pesquisas dele, anota o nome aí. Hernani Guimarães de Andrade. 75 casos. Por que eu vou estar repetindo os nomes? Porque eu não quero que vocês acreditem porque o Edson disse. Eu gostaria que vocês buscassem e pesquisassem para ver se realmente isso faz sentido para vocês, né? E para o cotidiano, para a vida, de a pouco compartilhar com alguém aí da casa, né? Então, uma outra linha também que eu trago também como uma evidência é terapias regressivas. Então, a terapia regressiva eu trago aqui uma pessoa, um médico, psiquiatra também, que é Brian Weiss. Ele é um escritor mais conhecido por ser escritor. Mas se vocês pegarem o relato e procurarem lá na internet, então, Brian Weiss, e procurar o relato, quando ele começou a falar sobre vidas passadas, ele não é de nenhuma religião, ele não era gremiado a nenhuma. Na realidade, ele fala que ele era cético, ele não acreditava nisso, mas ele trabalhou a regressão de pessoas que tinham problemas psicológicos, psíquicos, emocionais, que não conseguem lidar aqui, a psicologia naquele caso não consegue atingir o fator. Então ele fazia regressão, hipnose, e levava essa pessoa a um transe hipnótico, regredia ela, a ideia dele, até a infância e às vezes alguma coisa até o útero. E o que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas começaram a passar do útero e começaram a relatar casos, e ele gravava tudo, né, as suas sessões. E essas sessões começaram a ser revistas, ver as situações a qual eram colocadas e buscar as situações para ver aquilo que as pessoas colocavam. E foi tantos casos e fatos que ele chegou a um ponto que ele em si, ele diz assim, não acreditava, mas como médico e cientista, me deparei com algo novo que eu não conhecia. E me deparando com isso, eu não tive como eu não observar isso e não começar a estudar isso. Ver que ele não estava querendo provar, ele não estava querendo buscar, ele encontrou isso. E quando ele encontrou, ele viu que isso era uma verdade, que isso fazia parte da vida das pessoas. Então, como sim, a pessoa, ela não sabia daqueles eventos, não sabia de nada, ela falava ali no transe hipnótico, na hipnose, no transe, a pessoa, o hipnólogo, ele tem toda uma sintomatologia para ver se a pessoa realmente está em transe ela não mente, né? Ela não vai estar inventando, emitindo coisa. E aqueles relatos, eles foram observados, buscados, com pessoas, famílias, situações, cidades e vistas com efeitos que aquilo se comprovaram que era verdade. E ali também tratando os pacientes então melhorando nos seus efeitos que eles tinham, né? Então comprovando ali que muitos dos nossos traumas não estão ligados aqui, estão ligados ao passado.
Mas o Espiritismo, Edson, fala que o véu de esquecimento é uma necessidade para a gente não lembrar das vidas passadas, e agora você me fala que um terapeuta faz regressão de vida passada, então isso não está contra o Espiritismo. Primeira coisa, ele não é espírita, ele é um médico, ele é um pesquisador. E assim, até nos livros de André Luiz, no plano espiritual, no nosso lar, eles tratam pessoas com regressão de vidas passadas, porque não é porque morreu que lembra de tudo, né? Então tá lá, cada um na sua evolução. Então, alguns casos lá eles precisam fazer também. Então, vou fazer uma regressão, buscar um terapeuta para simplesmente eu lembrar de alguma coisa, queria ver quem eu era, sabe? Por curiosidade, jamais. Mas quando essa pessoa tem um trauma aqui na vida dela aqui, ela não consegue mais lidar com aquilo. E ela já buscou psicólogo, buscou todas as situações, psiquiatra, tratamento. Ela não consegue melhorar aquilo, às vezes está no passado. Então, nesse caso, para uma regressão emocional, para fatores onde a pessoa realmente necessita, sim. Então, ela pode ser válida, né? Aquele caso específico, tratado aquilo e pronto, deu, né? Aí vamos viver a nossa existência. Mas também, Brian Weiss, então, as suas pesquisas também evidenciam que a vida continua. Aí vamos falar aqui de psicografia. A psicografia, que não sabe o que é? É um médium que tem a capacidade de permitir que o espírito use as suas faculdades de escrita para escrever mensagens do plano espiritual. O mais conhecido no Brasil é Chico Xavier. Divaldo Franco também traz aí mais de 400 livros. Não sei se já chegou a 400, mas se não chegou, está chegando lá. O Chico também passou de 400 livros. Eu digo chegando, o Divaldo já desencarnou, só que assim, os livros muitas vezes é igual do Chico. Muito tempo depois, às vezes lança mais um livro, porque encontra-se cartas, modelos que ainda não foram lançados e vai sendo lançado depois. O Chico ele tinha um caráter diferente, de também fazer cartas psicografadas de entes queridos. Nessas cartas psicografadas de entes queridos, tem uma em específico que ela é uma psicografia que absorveu um réu. Isso aconteceu no Brasil em 1976. E havia ali dois amigos, aonde um matou o outro com um disparo de arma. Nesse contexto, o assassino que estava sendo julgado dizia que foi um acidente, mas a família do réu, né, do falecido, não aceitava aquilo. A mãe procurou Chico Xavier, foi recebeu uma carta, o pai não acreditou naquilo, e daí depois o Chico acabou escrevendo uma carta para o pai. O filho escreveu, né? Só que olha que interessante, nessa carta o filho fala para o pai acreditar, ele fala algumas coisas já lá específicas para o pai, e ele diz assim, o vô está aqui comigo, o vô que é desencarnado. E o vô manda te responder o que tu falou para ele no leito de morte dele. Então, olha só a cena, vamos ver a cena. O pai, que é o vivo aqui, né, extremamente enlutado pelo filho, querendo prender a pessoa que matou ele, estava em anos muito antes, no leito de morte com seu próprio pai no hospital. E ali no leito de morte, no pé da cama, ele fala com o pai dele que estava em coma, né? O pai dele estava em coma, mas ele falou com o pai, logo depois o pai morreu, que é o vô do menino assassinado. E agora o menino assassinado e o vô estavam no plano espiritual. E o Chico escreve a resposta para o pai do que ele falou para o pai dele. Então aquele homem cético, aí ele acreditou que era o filho dele, porque senão ele não acreditava. Ele assim, disse, como é que o Chico, sabe, lá de Uberaba, podia saber o que eu falei para o meu pai lá em São Paulo, no hospital, anos antes? Como é que ele sabia disso, né? E ainda, olha o incrível disso. O Chico tinha uma capacidade de o espírito tomar a mão dele, porque algumas psicografias, ou a maioria, elas vêm mentalmente, psiquicamente, e é o médium que escreve com a sua letra. E o Chico tinha a capacidade de deixar o espírito usufruir da própria mão dele e fazer a escrita. E nesse caso, ele fica com a caligrafia do morto. E ali ele assinou a carta, falando que foi um acidente, que os dois foram brincar com a arma e foi um disparo de acidente, foi uma fatalidade, segundo o rapaz. Essa carta foi colocada nos autos
A defesa inseriu ela e ela foi analisada pela polícia científica, a assinatura, e a assinatura foi comprovada que era do falecido. E essa carta foi aceita nos tribunais de justiça do Brasil em 76 e o réu foi absolvido. Então, olha se isso não é uma prova de evidência após a vida, né? Não é uma evidência da vida após a vida. Só totalmente lógica e razão, não tem como, sabe? Então, a gente não tem que ter dúvidas, porque a gente tem muita. E isso aqui, vamos dizer, é uma das psicografias do Chico, é só uma, são milhares. Eu tenho mais uma outra aqui, bastante interessante, que eu gosto dela. Ela foi psicografada em 1935, pela própria mãe biológica do Chico Xavier. Ela, estando no plano espiritual, trouxe um livro, Cartas de uma Morta. Se eu não me engano, é o segundo livro que Chico Xavier escreveu. Mas é um livro que hoje vocês encontram ainda aí nas estantes e livrarias, né, dos centros espíritas, porque ele é extremamente atual. Cara, é muito bacana esse livro. Então, Maria João de Deus, nesse contexto, nesse livro, ela conta toda a história dela, desde que ela se percebeu inerte, sem poder se mexer, segurando o crucifixo, as pessoas rezando em volta dela. O que estava acontecendo ali? Ela estava no velório. E ela se viu naquele momento ali e queria falar, não conseguia, ela não percebeu que era um velório na hora. Aí ela disse que desmaiou, teve uma vertigem, e dali ela acordou na rua, foi para casa de volta, depois percebeu que eu estava rezando em prol da alma dela, foi para a igreja, começou a rezar lá na igreja, e lá daí ela acabou despertando no plano espiritual, né, onde ela conheceu ali seu guia. E Maria João de Deus, ela fez visitas a outros planetas. Tanto no plano espiritual, ela e o guia visitaram outros planetas e descreveram várias coisas que eles viram nos outros planetas. Então, Jesus não disse que há muitas moradas na casa do nosso Pai? Então, assim, ela visitou, viu seres humanoides diferentes de nós, ou seja, que alienígenas, que não moram na Terra, né? Vivem lá em outros planetas. Ela foi lá fazer essas visitas, só que assim, a ponderabilidade é diferente da materialidade nossa do planeta. Então, enquanto a ciência ficar procurando vida fora da Terra, no nosso padrão material, ela não vai achar, né? Eu acho que eles só vão achar a vida mesmo fora da Terra quando ela perceber a vida aqui fora da matéria. E que seria o que os espíritos, todo esse mundo que a gente habita em volto da gente, né? Quando ela tiver certeza disso e tal, daí talvez ela vai perceber esse fora. Mas interessante que no final do livro, ela pede desculpa por não trazer nenhum aspecto científico que ela pudesse provar aquilo que ela está lá relatando. Alguns vão acreditar, alguns não, né? É só que ela tem um capítulo que ela fala assim, ó, capítulo 107 do livro Cartas de uma Morta. 3 sóis de cores diferentes. Ela diz lá, em 1935, que ela visitou um planeta, e esse planeta circulava 3 sóis. Ela dá a cor desses 3 sóis. Na época nem se sabia na ciência, né, na astronomia, que existia um sistema solar trinário com 3 sóis. Então Chico traz isso antes do que a ciência. E ela fala que lá o pôr do sol é espetacular, porque em um certo espaço de tempo tu vai poder ver os 3 sóis, cada um de uma cor, de uma certa cor que ela descreve, né? E aí olha que interessante, em 2005, 20/7/2005, agora que eu vi que era 20/7, o dia que o homem foi para a lua, o dia do amigo e o dia que eu faço aniversário. Então assim, de 2005... a NASA, ela descobre a mesma coisa que Maria João de Deus descobriu. E daí ela dá um nome até ali, né? Ela fala que olha só, ela está a 149 anos-luz da Terra. Para ver como o espírito é mais liberto do corpo, para ver como Maria João de Deus já era um espírito evoluído, para conseguir uma distância dessa, né? Então está na constelação do Cisne, eles dão o nome de HD 188753AB. E ele fala realmente que, ó, olha, ela diz assim, o Sol deste planeta deve ser espetacular. A NASA descreve isso, a NASA diz isso. 70 anos depois que o Chico trouxe na psicografia.
E interessante que ela traz a mesma frase que a Maria João de Deus usa, mas ela diz assim, o sol daqui, o pôr do sol é espetacular. E lá eles diz, na NASA diz, deve ser espetacular, porque eles não viram, mas eles imaginam. Mas ela viu, sabe? Então, a ideia ela diz, onde ocasionalmente ocorre um pôr do sol triplo. Então, além de saber que tem 3 sóis, a NASA consegue saber que tem um pôr do sol triplo, que ela fala lá dessa data antes, já 70 anos. Então, cara, isso eu acho impressionante, sabe? Para mim, se isso não é evidência da vida após a vida, né? Essa psicografia, então isso aqui vem fazer o quê? Vem comprovar a psicografia. E que se tu comprova a psicografia, tu comprova que a vida existe, continua existindo. Se tu comprova a reencarnação, tu comprova que ela continua existindo. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Só que não é só ficar mais tranquilo. A gente ainda tem, assim, um exemplo, ainda que eu não tenho tempo aqui, que é para ser 20 minutos, já deu 21, a gente tem ainda as EQM, experiência de quase morte, que daí está ligado à ciência mesmo, sabe? Então você também pesquisa aí na internet, EQM, experiências de quase morte, você vai ter muitos relatos. Médicos céticos que depois que passaram por isso escreveram livros, médicos cientistas que fazem pesquisas sobre esse fator, as viagens astrais também, que são muitas vezes condicionadas no campo científico, né? Condicionando a pessoa, todos nós à noite a gente dorme e sai em viagem astral, é automático, mas tem pessoas que têm a capacidade de fazer isso por concentração, e essas pessoas que têm também têm a capacidade de, vamos se dizer, ali ela não vai provar a vida depois da morte, no contexto da viagem astral, mas ela prova que o espírito não está preso no corpo, que ele independe do corpo, que ele pode ir ver, observar e voltar para o corpo. A EQM, ela prova o quê? Que a consciência, chamada pela ciência, não depende do corpo, que é o corpo que depende da consciência, porque quando o corpo estava desligado, a consciência estava vendo tudo e relatando aquilo que não poderia ter visto. Então há vários casos bastante importantes sobre isso. Mas o que a gente pode tirar disso tudo? A partir do momento que eu sei que a vida continua, cara, é uma lente que eu visto, que eu tenho certeza, e não tem como ter a mesma vida sem saber disso, sem ter certeza disso. Se tu tem certeza que tu vai fazer uma viagem, que tu vai precisar fazer, teu patrão vai te mandar, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre o lugar onde você vai preparar a mala, você vai se preparar, ver que idioma que se tem fuso horário, qual temperatura que tem lá. Então, eu acho que isso é o que a gente deve fazer um pouco aqui, não é ficar vivendo pensando em morrer. Mas como a gente não sabe a hora, a gente tem que estar com a mala pronta. E a mala pronta é simples, é você amar o teu próximo. Se você tem alguém para se desculpar agora. Se você tem alguém que você ainda queria dizer eu te amo, fale eu te amo agora. Porque você não sabe se você vai ter essa oportunidade ou não. Se você tem uma dúvida entre ser ético ou ser esperto, como se diz no Brasil, o esperto às vezes é aquele que logra o outro. Então, assim, tudo aquilo que você bota na tua balança vai contigo. Se é de bem, vai contigo. Se é de mal, vai também. Ninguém te tira. Eu sou livre enquanto Edson para fazer as minhas escolhas, mas eu sou escravo das consequências dessa escolha. Então não adianta depois eu ficar reclamando e me sentindo coitado ou tadinho, né? Então eu acho que se a gente tem certeza da vida após a vida, a gente precisa criar vergonha na cara, se dar uma chacoalhada e talvez parar de viver para trabalhar também, né? Então, olha só, viver para trabalhar ou trabalhar para viver? Hoje a gente vê muita crítica até à nova juventude, que parece que não quer nada com nada, e talvez, será que nós não estamos em 2 extremos, né? Uma geração que viveu só para o trabalho e agora uma que está mais de boa. Então talvez eu tenha que puxar o outro um pouquinho para cá, os mais novos, para ajudar a se encaminhar, mas talvez eu tenha que frear. Talvez a gente tenha que se misturar e um aprender com o outro, né? E não um só ficar criticando o outro. Mas, meus irmãos, o que eu tinha para hoje era isso. Espero poder ter colaborado em alguma reflexão, em tirar de algum ponto e ir para outro. Quem já sabia de tudo isso também, é sempre bom escutar um pouquinho de novo, né? E que a gente possa ir repassando para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, né? Essa
certeza da vida após a vida. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça.